Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Glória a Deus, aleluia. Convido os amados irmãos a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 4. Quero parabenizar a irmã Cristina, a Renatinha, a tia Shirley, que se esmeraram ali na decoração para o Dia das Mães. E você que não tirou foto ainda com a sua mamãe, no final, vá lá, tira a foto para ficar de lembrança, ficar da recordação. Amém? Apocalipse capítulo 4, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Papai querido, Pai santo, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua santa palavra. Queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia, ó Deus. Tu és maravilhoso, Senhor, e nós verdadeiramente rendemos-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque reconhecemos que só o Senhor é digno. Papai querido, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero Adeilson fez a meu favor, e eu quero clamar a Ti, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa a vida física, emocional, sentimental, a vida espiritual, Senhor, a vida financeira, profissional, a vida acadêmica do Teu filho, ó Deus, aonde ele estiver, ó Deus, que a Tua presença seja com ele. E eu quero clamar a Ti também, ó Deus, que o Senhor estenda essa bênção a todos os meus irmãos aqui presentes, aqueles que estão em casa, nos assistindo pelas redes sociais, que a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua misericórdia também possa alcançá-los. E Senhor, fala conosco, que nós possamos agora verdadeiramente, em nossas mentes serem levadas cativas a Ti, e o Senhor possa verdadeiramente transformar as nossas vidas, a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar, amados. Nós estamos dando sequência à nossa série Revelação. Semana passada nós iniciamos o capítulo 4, porém não deu tempo de ministrarmos todo o capítulo. Daremos continuidade hoje, mas eu quero recapitular alguns pontos com você para que nós possamos dar essa sequência. Nós vimos que no capítulo 4 que Deus, o nosso Deus, Ele está sentado no trono. E nós vimos que Ele tem o controle de todas as coisas.
Então nós precisamos entender, e aqui ficou claro também nessa leitura, que nós precisamos aprender a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E quando nós conseguimos vislumbrar esse Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, sentado em um alto e sublime trono, isso deveria ser motivo para nós adorarmos Ele, em espírito e em verdade. E nós falamos também que a verdadeira adoração espiritual é, com certeza, a maior necessidade do ser humano. Quantas pessoas hoje estão depressivas? Quantas pessoas hoje o estresse tem tomado conta? Quantas pessoas hoje têm tirado a própria vida porque achar que não tem mais saída, que não tem mais solução, que não tem jeito para resolver os seus problemas, esquecendo que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. O nosso Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Então nós precisávamos aprender a verdadeiramente a confiar nele, a depositar nas mãos dele a nossa vida, os nossos problemas, as nossas tribulações, e confiar que Ele está cuidando de nós. Nós falamos também que adorar é atribuir valor, é usar tudo o que temos, tudo o que somos, para adorar aquele que é digno. Nós vimos também que Apocalipse 4, ele é o cerne, ele é o coração. Em Apocalipse 4 nós vemos o objetivo que nós temos de entender que Deus, Ele está no trono, e se Ele está no trono, Ele está no comando de todas as coisas. Isso deveria trazer um refrigério para o nosso coração. Isso deveria trazer uma paz para o nosso coração, entender que o Deus Todo-Poderoso, a qual você pode chamá-lo de Pai, está no controle de todas as coisas. Hoje é dia das mães. Aproveitando a todas as mamães presentes, aquelas que nos estão assistindo pelas redes sociais, meus parabéns. Verdadeiramente é um privilégio ser mãe. E nós sabemos e acompanhamos essas mulheres, e vemos quanto elas são dedicadas, quanto elas fazem pelos seus filhos, por amor. Muitas vezes privam as suas próprias necessidades, suas próprias vontades, para agradar os filhos, para ver um sorriso no rostinho dos filhos. Agora, eu gostaria que vocês imaginassem comigo uma coisa. Mateus 7 diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Dizem que o amor de mãe aqui é o maior amor, mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus é muito maior que o seu amor, do que o nosso amor pelos nossos filhos. E se nós entendermos que Ele está no controle, nós precisaríamos descansar. Quando enfrentamos provas, quando enfrentamos tribulações, nós precisamos aprender a fixar os nossos olhos no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no nosso Pai. Como foi orado aqui agora há pouco, nós oramos pelo presbítero Geraldo Zani. Nós oramos e clamamos a Deus para que o Senhor o cure, e nós cremos nessa cura, nós cremos. Mas o presbítero Adeilson enfatizou uma coisa no final da oração, que verdadeiramente é muito importante: que seja feita a sua vontade, a vontade dEle, porque Ele, como bom Pai, Ele quer o melhor para nós, e nós precisamos entender isso, porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Mantenha sua Bíblia aberta no versículo 1. Nós entendemos, e a atenção de João
ela foi desviada aqui. Yeshua pega João, tira os olhos dele da terra e leva ele para olhar as coisas celestiais. O foco agora estava no céu e não mais na terra. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? E nós entendemos aqui que o tema unificador do capítulo 4 é sobre o trono de Deus. Quando João é tomado pelo Espírito e ele se acha no céu, ele vislumbra um trono, e esse trono ele passa a dominar os próximos 2 capítulos e também o restante deste livro. No capítulo 3, muda-se o foco. Agora é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é Ele agora que está no foco, é aquele que está sentado, aquele que assumiu a posição de autoridade como rei. Ele está ali no trono, e os seus ministros o circundam. Ainda no versículo 3, a palavra fala sobre um arco-íris. Ao redor do trono de Deus, há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Nós vimos também que o arco-íris é um símbolo da graça e da misericórdia de Deus. E sempre, depois de uma chuva, quando o sol começa a aparecer, nós vemos o arco-íris do céu, que é um sinal de uma aliança que Deus fez com a humanidade. Só que vejam que interessante, aqui no capítulo 4, o arco-íris de Deus ele aparece primeiro. A graça de Deus se manifesta primeiro, antes da tempestade, antes dos problemas, antes da dificuldade. E agora nós vamos para o capítulo 4. Leiam comigo. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Se você observar, aqui há um arranjo quiasmático, que vai perdurar pelo restante do capítulo, onde aparecem os anciões, seguidos pelos seres viventes, ocorrendo logo depois o cântico desses seres, e depois dos anciões, em ordem inversa. O versículo 4, amados irmãos, começa com a imagem sugestiva de 24 tronos, ao redor do trono de Deus. Ao redor do trono do Senhor, existem 24 tronos, e ali tem 24 anciões sentados. Esses tronos, nós precisamos entender que não são tronos como o trono de Deus, são uma espécie de subtronos, reservado para aqueles que Deus escolheu, antes mesmo da formação do mundo. O nosso Deus, Ele está num alto e sublime trono, e ao redor, os outros tronos. Ainda no versículo 4 diz: e assentado neles, havia 24 anciões. Vocês conseguem vislumbrar comigo? Que visão maravilhosa! Um trono, lindo, como nós vimos na descrição, que ele só conseguiu ver, como se fosse através do caleidoscópio, ou seja, só conseguiu ver o brilho de pedras. Trono fala de autoridade, trono fala de poder, e ali naquele alto e sublime trono está sentado alguém que tem todo o poder. E existe um consenso entre vários estudiosos que os 24 anciões são formados pelos 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos. E quando junta o Antigo Testamento com o Novo Testamento, eles passam a representar toda a igreja. Então aqueles 24 anciões, na verdade, eles estão representando toda a igreja de Deus em toda a sua história. Vejam que honra, amados irmãos. Jesus, Ele não morreu naquela cruz simplesmente para te salvar. Não foi só para você ser salvo,
Ele te escolheu, Ele morreu por você, para você reinar com Ele no céu, amém? Olha que coisa maravilhosa. E além de reinar, você vai estar com o Senhor julgando o mundo, julgando os anjos. Você sabia disso? Quando estivermos lá com Ele, nós vamos junto com Ele julgar o mundo. Observem comigo 1 Coríntios 6, no versículo 2, onde diz: ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? No versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Isso deixa claro para nós, que nós não fomos simplesmente escolhidos, predestinados a serem mais semelhantes ao Senhor. Nós fomos simplesmente chamados para fazer parte do reino de Deus. Nós fomos chamados para estar junto com o Senhor e reinar com o Senhor para todos sempre, amém? E aí, nós precisamos entender que esse privilégio, essa posição que nós temos de reis e sacerdotes, ela precisa ser valorizada. Repita comigo: eu preciso valorizar essa posição de rei e sacerdote. Somos reis e sacerdotes do Altíssimo. Como na ilustração, hoje eu não li a ilustração, mas semana passada eu li a ilustração para vocês. E naquela ilustração, a mensagem conta que o evangelista, ele via ou imaginava as igrejas com as placas denominacionais. E verdadeiramente aqui na terra, nós temos isso. Aqui o povo de Deus, eles estão divididos por correntes teológicas. Eles estão divididos por igrejas, denominações. E muitas dessas igrejas, ou algumas dessas igrejas, se acham melhores que outras e começam a menosprezar os outros. Colocam o seu conhecimento teológico, a sua forma de interpretar a Bíblia como correta, e se acham superiores. A soberba tem tomado conta de muitas pessoas que se dizem de Deus. Mas nós precisamos entender que no céu vai ser diferente. Não vai existir placa, não vai existir igreja. Ali só vai existir um povo que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, amém? E juntos todos nós estaremos adorando o Eterno, sem rótulos, sem placas. No final do versículo 4 diz: eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. As vestiduras brancas nós sabemos que simbolizam santidade, esplendor celestial, justificação. As vestiduras brancas, elas são prometidas para todos aqueles que forem fiéis, fiéis até a morte. Elas foram prometidas para todos aqueles que foram remidos no sangue do Senhor. E então aqui nós entendemos e concluímos como não há redenção para anjos, e sim para homens. Fica claro que os 24 anciões realmente são homens remidos, homens que foram lavados do sangue do Senhor. Mas nós precisamos entender também que essa não é a visão do que está acontecendo hoje, não é a visão do que é, mas é uma visão do que será, amém? Aqui, amados irmãos, nós temos apenas um vislumbre da igreja plena, como vai ser na glória. Você consegue imaginar? Nós diante do trono, adorando o Senhor, glorificando a Deus.
um lugar onde não vai haver mais tristeza, não vai haver mais prantos, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais doença, mas estaremos ali adorando a Deus. Mas nós não precisamos esperar chegar lá para adorar, nós precisamos começar a adorar agora. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor. E quantas vezes nós temos colocado as coisas desse mundo em primeiro lugar? Quantas vezes nós temos nos preocupado mais em ter do que ser? Quantas vezes nós temos mais adorado as coisas do mundo do que o próprio Deus? Quantas coroas? Esse detalhe ele fala de exaltação, bem como o elevado valor. Essas coroas falam de posição de honra, de autoridade, de prestígio, que os remidos terão no céu. Essas coroas nos foram prometidas, e a todos que permanecerem fiéis. No versículo 5, confira comigo: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Esses fenômenos celestiais que se originam do trono de Deus, relâmpagos, vozes, trovões, eles são para nós descrições e evidência que o nosso Deus, além de ser amor, Ele é justo. Então aqui fala de juízo, o juízo de Deus. Lembre-se que nós falamos agora há pouco sobre o arco-íris. O Senhor nos mostrou o arco-íris antes dos relâmpagos, nos mostrando que sempre, antes do julgamento, a graça do Senhor, ela vem sobre nós, amém? Deus sempre avisa o seu povo, através de seus profetas, o que vai acontecer. Deus nunca fez da história nada sem antes avisar o seu povo. Ele avisa, Ele prepara, Ele orienta, Ele exorta, Ele chama a realidade, Ele chama o seu povo para si, antes de executar o juízo. Mas a palavra também deixa claro para nós que aqueles que recusaram a misericórdia de Deus, eles terão que suportar o juízo. Aquelas pessoas que não foram purificadas pelo sangue do Senhor, terá que suportar o fogo do juízo. E como dói o nosso coração quando nós vemos hoje tantas pessoas escarnecendo de Deus, humoristas em sua ignorância, tentando ridicularizar o Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que é santo, que está sentado em um alto e sublime trono, em nome do humor, em nome de querer arrancar gargalhada das pessoas, menospreza o sagrado, desfazem do autor e consumador das nossas vidas. Outros zombam da palavra de Deus. Nós temos ouvido aí, inclusive pregadores dizendo que as escrituras estão ultrapassadas, estamos vivendo novos tempos, a Bíblia já está antiquada, é preciso atualizar. Mas eu vou falar para você, Deus, Ele está no trono, e Ele derramará o seu juízo, porque de Deus não se zomba, amém? O arco-íris vem antes dos trovões, mas a graça vem antes do juízo, mas o juízo vem, amém? Lembra-se da primeira vinda de Jesus? Ele vem em graça, Ele vem em misericórdia, mas a palavra de Deus nos garante que a segunda vinda dEle, Ele virá em juízo. O trono de Deus, Ele se manifesta em juízo, e nós temos isso relatado ao longo da história. Lembra do dilúvio? Sodoma,
Egito, Babilônia, Jerusalém. Muitas pessoas, talvez achando que Deus está demorando em enviar castigo aos que escarnecem dele, aos que escarnecem da igreja, ao povo de Deus. Eles acham que está demorando demais e que talvez Deus nem envie. Mas eu quero falar para você nessa noite: o trono de Deus, ele não está passivo. Deus não é omisso. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O juiz de todo o universo, ele fará justiça. E as escrituras, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, diz: horrenda, ou seja, horrível, coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vejam, horrenda, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso que a misericórdia dele nos alcança, por isso que ele vem e nos adverte, ele nos chama para a sua presença, para que ele não precise exercer juízo. Aqui o Espírito de Deus se manifesta como uma pomba, mas no dia do juízo será como 7 tochas. Versículo 6 diz: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. Na cosmologia judaica, a terra é plana. Os judeus acreditam que a terra é plana, não é essa bola. E o firmamento é uma abóbada elevada, com um teto arredondado, uma substância sólida, que explica seu nome, firmamento. E esse firmamento é o que separa as águas de cima das águas de baixo. Aqui, nesse versículo, nós vemos um mar de vidro como cristal. E esse mar de vidro como cristal simboliza a santidade transcendente de Deus e sua terrível soberania. E nós sabemos que diante de Deus não tem como chegar com sujeiras. Esse mar de vidro, ele está em contraste com o mar de sujeira, de poluição, o mar de pecado, descrito em Isaías 57, no versículo 20. E para estar diante do trono de Deus, é preciso ser purificado, é preciso estar limpo, lavado e remido, é preciso largar o pecado de lado e viver uma nova vida, consertar a vida para estar na presença de Deus. Porque diante de Deus, diante do trono de Deus, não existe sujeira. Diante do trono de Deus, Dr. Guilherme, não tem corrupção, não tem trapaça, não tem acordos escusos, não tem sentenças compradas, não tem inocente condenado, não tem suborno. Diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, não existe corrupção, tudo é transparente, tudo é claro, tudo é limpo, porque Deus é santo, amém? Posso ouvir no glória a Deus? Aqui sim, nós estamos vendo muito isso, mas diante de Deus não. No céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal, porque Ele abomina o mal. Embora, amados irmãos, Ele ama a todos, Ele ama a todos, mas Ele não ama tudo. Lembra a semana passada que eu falei do Salmo 5:5? Deixa anotado aí, depois você lê em casa. Salmo 5:5, capítulo 5, verso 5. Na parte B do versículo 6 diz: havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Nós sabemos que 4 é o número do mundo. 4 ventos, 4 estações, 4 extremidades da terra. Mas aqui está falando sobre 4 seres viventes. E existe várias especulações de vários estudiosos
de o que seria esses seres viventes. E eu trouxe algumas coisas aqui para vocês. A literatura rabínica, ela pinta o trono de Deus circundado por anjos da mais elevada ordem. Miguel está à direita de Deus, Uriel à sua esquerda, Gabriel está perante o Senhor e Rafael atrás. Para eles, esses seriam os 4 seres viventes que servem a Deus. William Barclay acredita que esses 4 seres representam a totalidade da natureza, glorificando aquele que está no trono. Observe que cada um desses seres tem uma preeminência na sua própria esfera. O leão é o supremo entre os animais selvagens, o boi entre os animais domésticos, o homem o supremo entre todas as criaturas viventes, a águia é a rainha das aves. Então Barclay vem e faz a sua conclusão: esses animais apresentam a liderança máxima em sua categoria. O leão, o rei dos animais selvagens, o boi, o rei dos animais domésticos, a águia, a rainha das aves, o homem, a imagem e semelhança de Yahvé. E ele finaliza o seu raciocínio dizendo: aqui está a doxologia da natureza, que adora aquele que está sentado no trono. Arthur Bloomfield pensa que eles representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei em Mateus. O boi mostra Jesus como servo em Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito em Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e que voltou ao céu em João. Então, para ele, os 4 seres viventes, eles representam toda a grandeza, o poder e a beleza da natureza. Seria a própria natureza glorificando o Criador. Quem assistiu hoje à escola bíblica, eu acredito que todos assistiram a escola bíblica dominical hoje, o pastor ministrou sobre o Salmo 19, falando justamente sobre isso. William Hendricks, ele pensa que esses seres viventes são seres angelicais, são querubins, anjos de uma ordem superior. Os querubins e os serafins, eles, na história, eles guardam as coisas de Deus. A canção deles é uma canção dos anjos, e eles são descritos como leão, boi, homem e águia. O que significa? Significa fortaleza, capacidade de servir, inteligência e rapidez. E essas são características de anjos. Outros exegetas, como Johnson, veem os seres como a representação dos atributos divinos ou características espirituais de Deus: coragem e majestade do leão, paciência e força do boi, inteligência espiritual o homem, soberania e agilidade a águia. Uma coisa é clara: esses 4 seres viventes, eles combinam com os querubins de Ezequiel 1 e 10 e também com os serafins de Isaías 6. Na apocalíptica judaica, esses seres também são centrais. Eles ficam de sentinela diante do trono de Deus e conduzem a adoração e o juízo de Deus. Fechando, eu partilho do pensamento de Hendricks, que esses seres representam as ordens mais elevadas dos seres celestiais. Amém? Versículo 8: cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o que era, que é e que há de vir. Olha que coisa maravilhosa. Esses seres, eles proclamam sem cessar, dia e noite, a glória de Deus. E o livro de Apocalipse está cheio, está repleto de cânticos de exaltação a Deus.
a santidade de Deus. Vejam, quando eu falo santo, eu estou descrevendo um atributo ou uma qualidade. Quando eu falo santo, santo, eu estou dando uma ênfase a essa qualidade. Mas quando eu falo santo, 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 eu estou colocando toda a plenitude da santidade. É uma totalidade. E aqui está falando santo, santo, santo. Eles também proclamam a onipotência de Deus. Vejam, o Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso, e se nós deixamos isso vir para o nosso coração e a nossa mente, nós entendemos que o nosso Deus é do Todo-Poderoso. Nós temos motivo para descansar. Nós temos motivo para confiar, amém? Porque isso implica na confiança, que você pode até ser injustiçado hoje, você pode até passar por tribulação hoje, mas saber que o seu Deus, o seu Pai, está no controle de todas as coisas, e que no final, você sairá como vencedor, é motivo para darmos glória. Eles falam também sobre a eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Sabemos que ao longo da história, quantos impérios, quantas nações, quantos povos foram exaltados, dominaram o mundo e caíram, mas o nosso Deus, Ele permanece para o todo sempre, amém? E esses seres, eles dão glória, honra e ação de graças. O céu, meus amados irmãos, é um lugar de celebração, é um lugar de adoração, é um lugar de louvor. E quando nós estamos aqui, reunidos, como igreja do Senhor, nós verdadeiramente deveríamos abrir o nosso coração, e adorar o nosso Deus, com todo o nosso entendimento, mas também com toda a força do nosso coração, falar para Ele que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é bendito, que Ele é santo, que você reconhece a soberania dEle sobre a sua vida. Nós deveríamos gritar aleluia, nós deveríamos gritar agora glória a Deus, porque Ele merece, e um dia, nós estaremos fazendo isso. Hoje nós já estávamos conversando e saiu uma conversa mais ou menos assim, que Deus não é surdo. Verdade, verdade. Você não precisa nem falar. Quando você pensa, Deus já está te ouvindo. Antes que as palavras saiam da sua boca, Deus já está ouvindo. Mas como é gostoso você abrir a sua boca e glorificar, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Como é gostoso, sem se preocupar com quem está do lado ou quem está atrás, prestar um culto verdadeiro ao Senhor, falar para Ele de coração: Senhor, eu te amo. Isso não é emocionalismo não, amados irmãos, mas a emoção faz parte do culto. Versículo 10 e 11 diz: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nós podemos dividir esses atos em 3 partes. Primeiro, o objeto da adoração. Nós, os remidos, nós iremos adorar a Yahvé, aquele que reina pelos séculos dos séculos. Nós podemos ver os atos de adoração. Nós vimos aqui que a igreja, ela se prostra diante do trono de Deus para adorá-lo. A glória deles, a glória da igreja, a nossa glória
é poder glorificar, é abrir a nossa boca e poder glorificar aquele que está sentado no trono. E vejam que coisa interessante, linda. A palavra diz que eles se prostram, colocam as suas coroas no chão para adorar o Senhor. Isso é sinal de rendição total. Isso é sinal de submissão, é de entender que Deus está acima. Aquele povo, o nosso povo, os anciãos, eles não se acham dignos o suficiente para glorificar a Deus. Deus é tão santo, tão maravilhoso, que eles não se sentem em posição de adorar a Deus. Então eles se prostram, tiram as suas coroas para adorar o Senhor. E dizem: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Só Ele é digno. Nós não somos dignos de glorificá-lo, mas Ele é digno de receber a glória. E pela graça do Senhor, pelo favor imerecido, nós podemos entrar diante dEle e adorá-lo. Aquele que está sentado sobre o trono é o Criador de todas as coisas. É Ele que sustenta todo o universo em suas mãos. E é Ele que vai levar toda a história à sua consumação. Agora deixa eu te perguntar: você está preparado para se encontrar com o Senhor? A sua vida, ela está de acordo com os preceitos de Deus, de acordo com os oráculos de Deus? Se o Senhor te chamar hoje, você está pronto para encontrá-lo e saber que você estará ali adorando a Ele? Lembre-se que o arco-íris vem antes do juízo. A graça do Senhor vem antes do juízo. Por isso o Senhor nos dá a oportunidade de consertar a nossa vida, de mudar a nossa vida, de pedir ao Senhor a misericórdia dEle, para que verdadeiramente possamos viver uma vida conforme a sua palavra. Para concluir, nós vimos nessa noite que o capítulo 4 é um dos mais fantásticos, capítulos das Escrituras. Nós vimos aqui que ele trata de vários temas. Nós falamos aqui de escatologia, nós falamos de cristologia, nós falamos de soteriologia, e nós falamos de adoração. Essa mensagem, amados irmãos, é uma mensagem importantíssima para a nossa sociedade, é uma mensagem importantíssima para o mundo, é uma mensagem importantíssima para nós. Numa sociedade pós-moderna, onde reina a cultura do autoengrandecimento, onde as pessoas só pensam em si mesmas, essa mensagem vem de encontro para nós. Apocalipse, ele vem para desmascarar a cultura humana, a violência que está sendo institucionalizada no mundo. E essa é uma lição importante para todos nós, onde muitas pessoas, não raro, têm escolhido o viver do mundo, o aproveitar as coisas do mundo, em viver tudo aquilo que o mundo oferece, a deixar Deus quietinho de lado. Nós estamos na graça, mas o interessante é que quando as correias apertam, quando a dor de barriga vem, quando o problema vem, as pessoas correm para a frente do trono de Deus para pedir misericórdia. E não era para ser assim.
principalmente para um povo que conhece a palavra de Deus. Nós deveríamos viver em adoração. O livro, a mensagem desse livro é a vitória do mal que já foi alcançado na cruz. O escatom, ele é simplesmente a manifestação final e a vitória de Deus, a vitória do povo de Deus. No nosso caso, que somos os remidos, nós temos a certeza que um dia nós estaremos com o Senhor, amém? Mas nós precisamos dia após dia amadurecer, permitir a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que verdadeiramente nós possamos crescer, para ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E quanto mais os homens vão se parecendo com Yeshua, mais vão agradando a Yahvé. Quanto mais os homens se parecem com Cristo, mais agradam ao nosso Deus, mais prazer dão ao nosso Deus, porque o alvo de toda a nossa existência é sermos semelhantes a Cristo. Fomos chamados, predestinados a isso, e o nosso fim é a adoração, a Deus. Nós vimos também aqui no capítulo 4 que João, ele foi chamado para ver o céu, para ver o trono e ver o entronizado, ver o trono que estava no centro do universo. O que acontece a partir do trono? E é triste ver hoje muitas pessoas que têm deixado de adorar a Deus por tantas outras coisas. Como seria maravilhoso se o povo de Deus, se toda a humanidade entendesse que a resposta para todos os males, resposta para todos os problemas, está em um só, está em Deus. Quando nós nos aproximamos dele, as coisas são diferentes. O mundo seria diferente se as pessoas se esquecessem das coisas do mundo, deixassem de lado o pecado e passassem a viver uma vida de adoração ao nosso Deus, glorificando o nosso Deus. Finalizando, o Espírito Santo de Deus, ele nos ensinou essa noite que nós precisamos aprender a dar todo louvor, toda honra, toda glória ao nosso Deus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Pode ouvir glória a Deus?